Comprando imóveis adjudicado dos bancos, quais são os riscos? Parte 2. No último vídeo eu falei com vocês sobre alguns riscos e eu citei aqui, coloquei aqui alguns pontos. Falei sobre os imóveis adjudicados, o que são. Falei sobre a Lei 9.514 de 97. Se você tem alguma dúvida sobre esses pontos aqui, avaliação, estado e ocupação, olhe o vídeo anterior, dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai ter uma base do que eu estou falando. Bom, hoje nós vamos falar o seguinte, ó, imóveis com ações judiciais. O que acontece no imóvel que tem uma ação judicial? Na hora que você pretende comprar um imóvel que já existe uma ação e ele já está explícita que existe a ação, você acaba comprando o risco daquela ação também. Imagina que um determinado imóvel tem uma ação e ela está numa fase inicial, você não sabe quais são os pontos dela e qual é o desfecho que ela vai correr. Então, esse é o risco que você vai estar correndo. Se aquela ação, o desfecho dela demorar muito tempo, você vai estar comprando esse risco também. Ou se ele demorar pouco tempo, claro, você vai correr pouco tempo. Então, essa questão de existir uma ação judicial, acontece que o ex-mutuário, olha, eu falei ex-mutuário, olha o vídeo anterior que você vai entender o que eu estou falando. O ex-mutuário, ele entrou com uma ação tentando impedir o leilão. Então, as possibilidades de uma ação judicial ela ter êxito, elas são pequenas, mas assim, cada ação é uma ação que não dá para te falar com precisão sem olhar qual é o conteúdo daquela ação. Então é necessário sim, procure um especialista jurídico para te dar uma orientação melhor sobre esse aspecto, caso algum imóvel te interesse, tiver uma ação jurídica. Então a questão dessa ação, ela pode ter impactos aí no imóvel que você está comprando. A questão do cancelamento da venda. Vamos supor que você comprou um imóvel e esse imóvel, a venda dele, seja lá por qual motivo, seja judicial, que a gente estava falando agora há pouco, seja ela por outro motivo. O banco, especificamente, ele vai te devolver o dinheiro. É claro que um prejuízo sempre vai existir. Imagina que você teve o tempo, desprendeu até lá, você teve deslocamento, combustível, e sem falar em outras possibilidades também que podem existir. Então, assim, o risco, ele existe, apesar de ser pequeno, ele existe. A possibilidade, de repente, de uma reversão. Mas numa reversão, o que acontece? Os valores principais, o banco te devolve o valor que você acabou empregando. Por isso que é primordial também a leitura do edital. No edital vai ter toda a regra falando sobre tudo. Então, é muito primordial a leitura. Então aí, vamos lá, esse passo aí da questão da venda cancelada, a gente tem essa possibilidade. Sem falar que a venda cancelada, olha, pegando aí na minha experiência que eu tenho com os imóveis, eu já vi vários tipos de cancelamento de imóveis. Eu vi cancelamento, olha, até o dia do leilão, efetivamente, a pessoa pode ir lá e pagar, né, o imóvel. Aconteceu um fato comigo que foi o seguinte, a pessoa foi lá, pagou o imóvel, só que o leiloeiro ele não foi comunicado. E o que aconteceu? Ele foi comunicado após o leilão, que foi efetuado o pagamento. Então eu já tinha arrematado o imóvel, só que ele tinha purgado a dívida, ele tinha pagado, né? Então aí o que aconteceu? O leilão foi cancelado por conta disso, porque ele pagou. Como foi logo na sequência, os prejuízos ali eles foram pequenos, né? O prejuízo era a questão do deslocamento, que eu falei agora há pouco. Então esse foi um fator. Um outro que eu encontrei também, de cancelamento, que até vale a pena destacar aqui, foi um que a pessoa que adquiriu o imóvel, ela acabou falecendo e ela morava sozinha. Então, quer dizer, essa questão de comunicar ao banco do falecimento dela demorou um pouco. Então aí começou a acontecer o leilão, ocorreu o leilão e aí na hora que a pessoa já tinha comprado até o imóvel e tinha até registrado o nome dela, surgiu essa notícia que a outra pessoa que é o ex-mutuário, ela tinha parado de pagar porque veio a óbito, né? E essa questão também, nossa, tem vários fatores aí que podem influenciar, né? Aqui, de repente, no próximo vídeo a gente pode estar falando. Mas aí vai, essa dica aí da questão do cancelamento. E questão das dívidas, olha, quem paga as dívidas? Se tiver IPTU, condomínio, e aí, quem que fica essa bucha aí? Olha, tem que olhar o edital, verificar. A maioria dos bancos pagam, a maioria, mas não são todos. Então a questão de saber qual é a possibilidade aí de você estar arrematando, se vão estar arcando com as dívidas, é primordial. E aí, um último tópico aqui, mas não menos importante, é a questão das condições. Qual é a condição que você vai ter para comprar esse imóvel? É à vista? É financiado? Usa o FGTS?
Olha, existem todas essas possibilidades. É claro, como eu disse aqui, cada caso é um caso. Mas existem possibilidades de financiamento, de usar FGTS, de tudo mais. Então existem muitas possibilidades e condições. Gostou desse vídeo? Acha que ele vai ajudar alguém? Olha, clica aqui embaixo, aqui, ó, compartilha o quanto antes. E lembra de deixar o seu like clicando aqui embaixo também, né? Dá o seu joinha aqui, ó, e compartilha o quanto antes, ok? Espero que essa notícia aqui tenha ajudado. Um forte abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!